gente vai passando aqui para o nosso próximo corte, que a gente vai juntar essas duas informações, a temperatura e a salinidade. Vou dar uma olhada aqui, como é que estão as transmissões. Ok, tá rolando, tudo tranquilo. Bom, só um instantezinho, pra gente ficar esperto aqui, não perder nada. Bom, então, juntando essas duas coisas, nós oceanógrafos fazemos o que a gente chama de diagrama TS, diagrama temperatura e salinidade. Porque a partir daí a gente consegue identificar as diferentes massas da água. As massas da água são formadas nessas regiões que eu falei, que elas têm características diferentes. Então, lá no Polo Sul, você tem água muito gelada, essa água afunda, justamente por ela ser muito gelada, lembra que eu falei da temperatura altera a densidade? Então, algo mais denso vai afundar muito mais. Então, nos polos, na realidade, onde você tem essa água mais fria, mais densa, você vai ter águas frias e densas que são transmitidas para os outros oceanos. Aqui nos giros subtropicais, onde você tem essa alta salinidade, você vai formar uma água que ela não é tão densa a ponto de ir lá para o fundo, mas ela vai ficar ali naquela região intermediária entre a água pouco densa, muito quente, e a água muito fria e muito densa. Então ela vai ficar nessa região intermediária, porque ela é mais salina, ela se forma ali e ela afunda, mas não tão funda assim. E aí cada massa d'água vai ter a sua característica. Então aqui, por exemplo, esse é um diagrama que relaciona qual que é a temperatura e a salinidade de cada uma das massas d'água que formam o Atlântico Sul. Então você tem ali a água tropical, né, que é a água da região de mistura aqui e tal. Você tem a ACAS, que é a água central do Atlântico Sul. Você tem a água intermediária antártica, você tem a água profunda do Atlântico Norte, que é uma água que vem lá de cima, justamente uma água muito fria, né, como vocês podem ver, pouco salina. E a água antártica de fundo, que seria a mais fria de todas, justamente que é essa que é formada lá na Antártica. Então esse diagrama, ele relaciona qual que é a temperatura, na verdade aqui temperatura potencial, que é um conceito oceanográfico, né, que basicamente tira a influência da pressão sobre a temperatura, né? Então é a temperatura pura, digamos assim, da massa d'água, e a salinidade que essa massa d'água teria. Então, vocês veem que cada cor aqui, então, é uma massa d'água diferente, que tem uma densidade diferente, que vai ser caracterizada pela sua temperatura e pela sua salinidade diferente, tá? É isso aqui que um oceanógrafo usa para fazer uma leitura das massas d'água que estão acontecendo ali numa região e tal. Agora, a gente vai falar efetivamente sobre como funciona a circulação oceânica. Como então tudo isso que eu falei até agora se junta para fazer com que os oceanos se misturem, que seja uma grande mistureba que faça com que a salinidade tenha suas proporções constantes, que faça com que a temperatura seja distribuída nos oceanos e que vários ciclos diferentes aconteçam, né? Então, a gente chama essa circulação, que seria a circulação profunda. Queria ver qual era o próximo slide que eu tinha esquecido. A circulação profunda de circulação termoalina. Termoalina significa temperatura e salinidade, tá? E essa circulação ela tem o tempo de milhares de anos. Demora muito tempo para a água fazer todo esse caminho que vocês estão vendo nesse mapa aqui. Mas basicamente, nos polos a gente tem essas zonas em que a água afunda, justamente por ela ser muito fria, e ela acaba sendo mais salina também, porque o que acontece? Na região superficial, conforme o gelo vai se formando nos oceanos, ele vai expulsando o sal, essa água vai ficando mais salina, ela vai afundando mais. Então, além dela ser mais fria, ela é mais salina porque você está retirando o gelo não pela evaporação, aliás, retirando a água não pela evaporação, mas pela formação de gelo, que vai tirando esse sal da água superficial, vai tirando a água, cacete da água superficial, e vai deixando a água que sobra muito mais salina e mais densa. Então, tanto lá no norte quanto aqui no sul, essas águas são formadas
e são o que a gente chama de água de capotamento, tá? Então a água tá aqui em cima, resfria, fica salina, desce, e aí ela capota, né? Ela faz um e cai lá embaixo de novo. Então a gente tem regiões em que, por exemplo, aqui no Oceano Índico, em que essa água de fundo, né, ela não tem mais para onde ir, ela encontra o continente e ela tem que ascender, onde ela fica muito mais quente, muito menos salina, e ela fica muito menos densa, e essa água ela vai sendo transportada para os outros oceanos. E isso é muito importante, a gente já vai falar por quê. Mas é assim que funciona a circulação profunda, que é justamente o que a gente está modificando com as mudanças climáticas. Outro tipo de circulação é a circulação superficial. A circulação superficial era causada por principalmente dois fenômenos, que é a velocidade inercial dos corpos d'água. Então, as massas d'água, elas estão na realidade tentando fazer uma trajetória em linha reta, né? Elas saem com uma direção específica, né? Elas saem lá dos polos ou da região lá do Oceano Índico, ou de outras regiões, enfim, com uma direção e uma magnitude, né, retas, né? Elas saem com uma direção bem definida. Só que como o planeta está girando, essa trajetória acaba sendo desviada, né? Então meio que ela continua em linha reta, só que o planeta Terra está girando, então ela acaba com essa trajetória desviada, fazendo o que a gente chama dos giros subtropicais, né? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, justamente porque essa água tenta ir reto, ela acaba tendo seu movimento desviado para oeste e vai... E no caso no hemisfério sul, né? No hemisfério norte ela vai sendo desviada para leste e vai formando esses giros, né, que fazem toda a mistura, né? E essa circulação aqui ela é muito mais... o período de tempo dela é muito menor, tá, do que a circulação profunda, né? Então aqui a gente tem as principais correntes, né? Então a gente tem a corrente do Brasil, a corrente de Benguela, a corrente do Peru, todas essas são, né, a corrente do Golfo, das Ilhas Canárias, aliás, né, a corrente canária, né? Então todas essas correntes são correntes superficiais, que não estão relacionadas necessariamente com a circulação termoalina, mas sim com a força de Coriolis, né, que vai defletir esse movimento das massas d'água, e também, né, elas são principalmente geradas pelo vento, ok? É isso. Então, a temperatura, claro, né, o gradiente de temperatura também tem uma função aqui, mas é muito mais local do que é a circulação termoalina. Então a circulação termoalina, você cria grandes massas d'água que afundam, ressurgem e tal. Aqui você vai criando pequenas diferenças de pressão nos oceanos, superficiais, que vão fazendo com que a água se mova de uma região para outra numa escala de tempo muito menor, tá? Ok, espero que essa parte não tenha ficado confusa. Senti que ela tá confusa, hein? Bom, acho que não. Ok, tudo bem. E é importante, né, a gente entender que essa circulação toda ela tem o seu papel, que é gerar a mistura entre os oceanos. Então, outras características são transportadas com essas massas d'água quando elas são formadas. Então, lá nos polos, onde você tem uma incidência solar muito grande no verão e você tem uma quantidade de nutrientes disponível muito alta por conta do gelo, né? Você vai ter muita produção primária, você vai ter muitos organismos, muita fotossíntese no caso, né? Produção primária meio que é sinônimo, né? Bem entre aspas, mas sinônimo de fotossíntese, que produz o alimento, né, que os animais vão consumir, né, então que os primeiros consumidores vão se alimentar. E quando você afunda essas águas dos polos, por exemplo, você leva esses nutrientes, você leva essa matéria orgânica que vai ressurgir, né, causando o que a gente chama de ressurgências, como é o caso do Peru, por exemplo, em que você tem uma produção muito alta, apesar de que você não deveria ter, né, porque você não tem nutrientes na região, né, você não tem um aporte de nutrientes significativo, mas como você tem uma ressurgência ali, você tem essa água do fundo que traz esses nutrientes. O Peru é um baita de um lugar cheio de pesca, com uma baita de uma abundância,
um estoque pesqueiro muito alto, muito elevado. Então as pessoas vivem, né, da pesca muito no Peru, justamente por conta da ressurgência. Então isso que é muito importante, tá? As características da água são transportadas junto com elas. Esse aqui é um esquema meio feio que eu peguei da internet, mas ele mostra, né, justamente esses diferentes aportes de nutrientes nos oceanos. Então você tem eu queria muito poder apontar aqui, eu queria poder ter um laser, mas eu não tenho um laser. Mas então você tem, por exemplo, o vento que traz, então, do deserto, né, por exemplo, do deserto do Saara, que o vento traz muita areia, que é distribuída ao longo dos oceanos. Então você tem o gelo também, que é um grande transportador de sedimento, um grande transportador de nutrientes para os oceanos. Esses nutrientes afundam com a água. Então, esses nutrientes afundam com a água do mar. Você tem também, como eu disse, né, as fontes hidrotermais, que também estão jogando gases nos oceanos e tal. Você tem o próprio transporte dentro dos oceanos. Bati no microfone, sorry. Você tem o transporte dentro dos oceanos mesmo, tá? Que vai transportar esses sedimentos, mudar eles de lugar. E, por fim, você tem a upwelling, a nossa ressurgência, que vai trazer todas essas coisas que afundam o tempo todo de volta para a superfície, permitindo, né, que regiões oligotróficas com poucos nutrientes possam desenvolver vida, sustentar a vida, assim por diante. Vamos ver como é que tá essa transmissão, hein? Tá rolando, eu acho, hein? Acho que não tem muita gente